A paz do Senhor, irmãos e irmãs, tudo bem? É com muita alegria que eu tenho vocês aqui para continuarmos nessa caminhada pela Palavra de Deus. Sejam muito bem-vindos ao 30º dia do nosso propósito de 66 dias no livro de Isaías. Se hoje é o seu primeiro dia conosco, seja muito bem-vindo e que o Senhor encontre no nosso coração o disposto a ouvir e aprender tudo aquilo que deseja nos revelar por meio das Escrituras. Ontem, ao caminharmos por Isaías 29, fomos lembrados que Deus vê além do coração humano, além das aparências, porque Ele deseja ter um relacionamento verdadeiro com aqueles que o buscam de todo o coração. Mas hoje, a palavra nos leva a refletir sobre as escolhas que fazemos. Em muitos momentos das nossas vidas, surgem situações em que precisamos decidir rapidamente. É natural procurar conselhos, buscar soluções, encontrar caminhos que pareçam seguros, mas existe uma pergunta neste capítulo que nos convida a fazer. Que tem sido a primeira voz que ouvimos quando precisamos de direção? De quem é a voz que nós ouvimos quando precisamos de uma direção? Será mesmo que buscamos primeiro a opinião das pessoas? As nossas próprias estratégias ou levamos tudo diante de Deus? Não vamos responder essa pergunta agora. Vamos permitir que a própria palavra do Senhor nos conduza a ela. Respire fundo, acalme o seu coração e agora vamos abrir nossas Bíblias em Isaías no capítulo 30. A minha versão é a NVT, mas se a sua versão for diferente da minha, não tem problema, basta apenas me acompanhar. Porque o mais importante é nós caminharmos juntos e permitirmos que Deus revele ao nosso coração aquilo que Ele deseja falar conosco por meio das Escrituras. Vamos lá? Isaías 30. A inútil aliança entre Judá e o Egito. Que aflição espera meus filhos rebeldes, diz o Senhor. Vocês fazem planos contrários aos meus, acordos não dirigidos por mim. Com isso amontoam pecado sobre pecado. Pois, sem me consultar, desceram ao Egito em busca de ajuda. Puseram sua confiança na proteção do faraó e tentaram esconder-se na sombra dele. Mas ao confiar no faraó, serão envergonhados. Ao esconder-se nele, serão humilhados. Pois, embora o poder dele se estenda até Zoan e seus embaixadores tenham chegado a Anis, todos que confiam nele serão envergonhados. Ele de nada os ajudará. Mas sim, ele lhes trará humilhação e desonra. Recebi esta mensagem acerca dos animais de Negueb. As caravanas se movem lentamente pelo terrível deserto, lugar de leoas e leões, de serpentes e cobras venenosas. Seguem em direção ao Egito, com jumentos carregados de riquezas, camelos levando muitos tesouros, pagamentos em troca de proteção. O Egito nada dará como retribuição. As promessas do Egito não têm valor algum. Por isso, eu o chamo de Raabe, o dragão inofensivo. A advertência para o povo rebelde de Judá. Agora vai e escreva estas palavras. Registre-as num livro. Elas permanecerão até o fim dos tempos como testemunha de que esse povo é rebelde e teimoso e se recusa a ouvir a lei do Senhor. Dizem aos videntes, não tenham mais visões, e aos profetas, não digam o que é certo, falem de coisas agradáveis, contem-nos mentiras, esqueçam a verdade, saiam do caminho do estreito, parem de nos falar do Santo de Israel. Esta é a resposta do Santo de Israel, porque desprezaram o que lhes digo e preferem confiar em opressão e mentiras, a calamidade virá sobre vocês de repente, como um muro inclinado que se rompe e desmorona. Num instante desabará e cairá por terra. Serão despedaçados como vasilha de barro, esmigalhados como completamente que não sobrará um caco grande o suficiente para tirar brasas da lareira ou um pouco de água do poço. Assim diz o Senhor soberano, o Santo de Israel: vocês só serão salvos se voltarem para mim e em mim descansarem.
Na tranquilidade e na confiança está a sua força, mas vocês não quiseram saber. Disseram: nada disso, entraremos na batalha montados em cavalos velozes. A única velocidade que verão, porém, será a de seus inimigos os perseguindo. Cada um deles perseguirá 1000 de vocês. 5 deles farão todos vocês fugirem. Serão deixados como um mastro solitário numa colina, como bandeira no ato de um monte distante. Bênçãos para o povo do Senhor. Portanto, o Senhor espera até que voltem para Ele, para lhes mostrar seu amor e compaixão. Pois o Senhor Deus é fiel. Felizes os que nele esperam. O povo de Sião, que mora em Jerusalém, você não chorará mais. Ele será bondoso quando lhe pedirem ajuda. Certamente atenderá a seus clamores. Embora o Senhor lhes tenha dado angústia como alimento e aflição como bebida, ele permanecerá com vocês para lhes ensinar. Vocês verão seu mestre com seus próprios olhos e seus ouvidos o ouvirão. Uma voz atrás de você dirá: este é o caminho pelo qual devem andar. Quer se voltem para a direita, quer para a esquerda. Então vocês destruirão todos os seus ídolos de prata e suas valiosas imagens de ouro. Jogarão tudo fora, como se fossem os trapos imundos, e dirão: já vai tarde. Então o Senhor os abençoará com a chuva na época de plantar. Terão colheitas fartas e muita pastagem para os seus animais. Os bois e os jumentos que levam a terra comerão cereais de boa qualidade e o vento levará a palha. No dia em que seus inimigos forem massacrados e as torres caírem, haverá riachos correndo em todos os montes e colinas. A lua será tão brilhante quanto o sol será 7 vezes mais claro como a luz de 7 dias em um só. Assim será quando o Senhor começar a sarar o seu povo e a curar feridas que lhe causou. Vejam, o Senhor vem de longe, ardendo de ira, cercado de densas nuvens de fumaça. Seus lábios serão cheios de fúria, suas palavras consomem fogo. Seu sopro é como inundação, que sobe até o pescoço de seus inimigos. Com sua perna separará as nações para a destruição, colocará nelas um freio e as levará à ruína. Mas vocês entoarão um cântico de alegria, como os cânticos das festas sagradas. Vocês se alegrarão como quando o flautista conduz um grupo de peregrinos a Jerusalém, o monte do Senhor, a rocha de Israel. Ó Senhor fará ouvir sua voz majestosa e mostrará a força de seu braço poderoso. Em sua ira descerá como chamas devoradoras, chuvas torrenciais, tempestades e pedras de granizo. Por ordem do Senhor, os assírios serão despedaçados, e ele os ferirá mortalmente com seu cetro. Quando o Senhor os ferir com a sua vara de castigo, seu povo celebrará com tamborins e harpas. Ele levantará seu braço poderoso e lutará contra os seus inimigos. Tofete, o lugar de fogo, está muito pronto para o rei assírio. Um monte de lenha aguarda sobre a fogueira. O sopro do Senhor, como o fogo de um vulcão, a acenderá. Aqui nós vemos promessas. A promessa de um Deus amoroso, um Deus que protege, um Deus que cuida, mas é um Deus que também alerta, um Deus que ensina. E é justamente por isso que o propósito de 66 dias em Isaías é tão importante para um tempo como este. No início da nossa leitura, nós fizemos uma pergunta: a quem nós recorremos primeiro quando precisamos de direção? Ao caminhar por esse capítulo, nós vimos que o povo buscou a segurança no Egito. Parecia uma decisão sensata aos olhos humanos, mas eles deixaram de consultar o Senhor. Mesmo assim, Deus não encerra este capítulo apenas com palavras de correção. No meio da repreensão, nós encontramos um convite cheio de graça.
O Senhor continua chamando o seu povo de volta para Ele. Ele promete ouvir o clamor daqueles que se voltam para Ele e promete mostrar o caminho certo. E declara que espera para demonstrar misericórdia. Ai, que esperança extraordinária, meus irmãos. E tem mais. Quantas vezes nós tomamos decisão sem consultar a Deus? Se tudo na nossa vida, seja o que for, a gente consultasse a Deus primeiro, como seria o resultado? Já parou para pensar que tudo que a gente faz pela nossa força, sem consultar a Deus, está errado? Muito bem. À luz do que acabamos de ler, nós percebemos que Deus não se alegra quando caminhamos longe dele. Ele quer caminhar junto conosco. O seu desejo é que aprendamos a confiar na sua direção antes de tomar nossos próprios caminhos, nossas próprias conclusões. Talvez, hoje, Deus esteja nos convidando a diminuir o ritmo das nossas decisões, a fazer uma pausa, a buscar sua voz antes de seguir adiante. Porque aquele que conhece o futuro também conhece o melhor caminho para cada um de nós e continua disposto a conduzir aqueles que colocam a sua confiança nele. E antes de procurar respostas em qualquer outro lugar, meus irmãos, aprendam a buscar a direção do Senhor. E esse é um conselho que serve para mim também, para você e para toda a igreja. E por isso, não há palavra melhor do que esta: direção. E se essa palavra falou no seu coração, escreva nos comentários abaixo a seguinte frase: eu escolho seguir a direção do Senhor. E talvez essa declaração fortaleça alguém que esteja vivendo um momento com decisões muito importantes. Tanto você ou eu ou alguém que você conhece. E o versículo para o dia de hoje é este: por isso o Senhor espera ter misericórdia de vocês e se levanta para mostrar compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes todos os que nele esperam. Ao caminharmos Isaías 30, contemplamos um Deus paciente, misericordioso e fiel. Mesmo quando o seu povo escolhe outros caminhos, ele continua chamando, ensinando e oferecendo uma nova oportunidade para aqueles que desejam voltar para perto dele. À luz dessa palavra, nós vamos levar conosco uma pergunta para o dia. O que Deus deseja revelar ao nosso coração hoje por meio deste capítulo? Muito obrigada por caminharmos juntos em mais um dia deste propósito. Se a leitura te fortaleceu e fortaleceu a sua fé, compartilhe esse vídeo com alguém que esteja buscando e precisando desta palavra hoje. Amanhã nós estaremos em Isaías 31. Nós veremos que confiar na força humana nunca será suficiente quando Deus nos convida a descansar na segurança em sua presença. Será uma oportunidade para conhecermos mais um pouco sobre o coração do nosso Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós. Amém? Não percam o dia de amanhã. Te espero aqui. Tchau, tchau.